concluíram que alguém teria pego o passaporte de Felipe Martins para apresentar na comitiva presidencial, embora ele não estivesse presente. Eu gostaria de ouvi-lo a respeito dessa mais nova conclusão da Polícia Federal, que concluiu pelo indiciamento de Felipe Martins. Paula, como você falou no início, o Augusto riu, você também um pouco, eu também poderia rir, porque é uma piada. Você parece que saiu do país quando o Felipe ficou 6 meses preso, exatos 6 meses, com a afirmação irresponsável da Polícia Federal de que ele saiu do país. Nós tivemos que provar, mostrar que ele estava no país, mostrar que ele não estava naquela relação de passageiro, 15 relações para chegar aos passageiros, ele só entrou na 7ª, saiu na 12ª, nós provamos que não. Ele permaneceu 6 meses preso com a afirmação de que saiu clandestino do país. Agora, vir a Polícia Federal e dizer que alguém poderia ter levado um passaporte cancelado, registrado o seu cancelamento, inserido o dado, inclusive, com a grafia errada, falando de Felipe, ao invés de Felipe, que é o nome correto dele, e vir a Polícia Federal agora e dizer, olha, parece que ele não saiu, que ele simulou a própria saída. Isso é uma vergonha para a Polícia Federal. Não para o todo da Polícia Federal, mas para esse grupo que está maculando a imagem da Polícia Federal. Isso é totalmente descabido, é uma vergonha absoluta. O que ocorre é que eles viram que agora a situação está caminhando para um esclarecimento de quem efetivamente falsificou esse fato. A entrada de Felipe Martins nos Estados Unidos foi uma falsificação. E com base nessa falsificação, sem qualquer investigação da Polícia Federal, foi afirmada a saída dele do país. E esse foi o motivo para a decretação da prisão preventiva. Então a Polícia Federal deveria vir agora e pedir uma desculpa, fazer uma retratação. Olha, naquela afirmação nós queremos nos desculpar com o Felipe Martins e com a população brasileira, porque nós fizemos uma afirmação que absolutamente não é verdadeira. E quando você, numa investigação, é comprovada que você mentiu, essa é a palavra certa, em uma afirmação da investigação, ela compromete toda a investigação. Então, se a Polícia Federal fez uma afirmação que é falsa com relação a Felipe Martins, nós podemos inferir que outras afirmações que estão sendo feitas em relação a todos os indiciados podem não ser verdadeiras. Pergunta agora de Augusto Nunes. Senhor, boa noite, muito obrigado pela entrevista. Eu confesso ao senhor que eu nunca li essa expressão em documentos do gênero, tudo indica. Você prova, tudo indica, né? É falar o provavelmente, não dá. O que o senhor vai fazer como advogado, agora diante disso? Que o Felipe continua prisioneiro, ele está, ele tem de usar a tornozeleira eletrônica, ele está submetido àquelas restrições de sempre. O que o senhor vai fazer? Nós já pedimos anteriormente ao ministro Alexandre de Moraes, dizendo, olha, o senhor prendeu por um motivo que não existe e soltou e impôs restrições. Ele deu de ombros, negou o nosso recurso tranquilamente. Agora nós vamos formular um novo pedido com base nesse relatório da Polícia Federal para mostrar o escândalo que é isso daí e pedir para ele retirar as restrições que impôs ao Felipe Martins para a concessão da sua liberdade, entre aspas, porque ele está preso em casa. Essa é uma primeira ação que ainda vamos nos reunir com os demais colegas, depois de tomarmos conhecimento do relatório, porque até agora nós temos só informação da imprensa. Não é? E, fora isso, uma questão mais alongada, nós vamos fazer a responsabilização civil da União, do ministro Alexandre de Moraes e do delegado da Polícia Federal. Eles têm que responder pelo que fizeram. E, particularmente, nós vamos responsabilizar. Quando eu falo nós, é o Felipe Martins através dos seus advogados. Mas a nossa conversa e a minha orientação é que nós responsabilizemos também o delegado da Polícia Federal por essa prisão
que ele foi o responsável. E estamos estudando também, Augusto, com relação ao jornalista. O jornalista também não pode se eximir da sua responsabilidade. Ele foi a causa inicial para a prisão. Não sabemos em que contexto ele lançou ou plantou aquela notícia. Agora, a responsabilização será feita, mas nesse primeiro momento nós vamos pedir novamente ao ministro que ele retire as restrições que foram impostas ao Felipe Martins. Doutor Sebastião, rapidamente, já que o senhor mencionou o caso do jornalista, ele em algum momento se retratou com a defesa, com o Felipe Martins, em relação à publicação da reportagem? Não, inclusive quando eu entrei no caso, no início de abril, eu conversei com a direção do jornal, do portal, né? Disse, olha, eu entrei na defesa, vocês gostariam de ouvir a versão, o lado do Felipe Martins, através da defesa? A pessoa com quem eu conversei, não deu o caso citar o nome agora, disse, que bacana, lhe dou um retorno. E nunca me deu o retorno. Depois eu fui compreender que a pessoa não podia me dar o retorno, porque tudo isso aí tinha que ficar bem amarradinho. A história que foi publicada, a versão que a Polícia Federal apresentou ao Supremo Tribunal Federal e a decretação da prisão. Se ele tivesse feito uma retratação com base nos documentos que nós apresentamos, mostrando que estava tudo errado o que aconteceu lá nos Estados Unidos, talvez o Felipe Martins não tivesse ficado preso por tanto tempo. Então nós entendemos que eu respeito a liberdade de expressão, a liberdade do jornalismo, mas o jornalista, quando ele faz uma afirmação que leva uma pessoa a uma situação de desgraça, uma desgraça emocional, um abalo total da família, ele não pode se eximir da sua responsabilidade. Mas com relação ao jornalista, ainda está sendo analisado se não efetiva ou não. É Guilherme Amado, né, o jornalista? Isso. Pergunta agora é de Rodrigo Constantino. Guilherme Amado, que já saiu do tal portal, né? Muito boa noite, doutor Sebastião. A minha pergunta é em relação ao que pode vir de apoio dos Estados Unidos. Com a mudança de gestão agora, o Marco Rubio como secretário de Estado, eu sei que a defesa do Felipe Martins tem conversado com autoridades americanas e hoje a própria Mary O'Grady, que é do board editorial do Wall Street Journal, publicou perguntas sobre esse caso, né? Quem na fronteira, quem na polícia alfandegária de Orlando teria produzido um documento de entrada? E como a nossa querida Ana Paula Henkel aqui também comentou sobre essa publicação, esse questionamento da jornalista Mary O'Grady do Wall Street Journal, esse caso será tratado como um caso de segurança nacional nos Estados Unidos, porque alguma coisa foi forjada ali, foi adulterada, foi falsificada da entrada de alguém nos Estados Unidos. Isso é da maior gravidade aqui para os americanos. Então a pergunta que eu lhe faço é, o que o senhor espera que venha de apoio ou de consequências mesmo dos Estados Unidos nesse caso? Olha, Constantino, a colega Ana Bárbara, que está nos Estados Unidos, está em contato com autoridades do governo americano e também com parlamentares. Nós não podemos dar detalhes desses contatos porque é uma investigação. O que as pessoas do Brasil têm que entender é que existe uma investigação em curso e nós aguardamos um efetivo resultado. Nós queremos saber quem colocou dados falsos do Felipe Martins no Serviço de Imigração americano. E se tem pessoas do Brasil ou autoridades do Brasil envolvidas nessa falsificação. Isso daí nós temos certeza que com a entrada do novo governo haverá um facilitador, porque nós não podemos desconhecer que tem os contatos governo a governo. E se o atual governo dos Estados Unidos, que é aliado do atual governo brasileiro, não sei se houve conversa entre eles, mas pode ter havido, a situação é diferente. De um governo que quer esclarecer a verdade, porque é muito grave. Da mesma forma que foi falsificada uma entrada inexistente do Felipe Martins nos Estados Unidos, pode falsificar a entrada de um terrorista.
entrar e sair do país sem que as autoridades tenham o conhecimento necessário. Então, eu penso que isso é uma questão de segurança nacional para os Estados Unidos. Para o Brasil, as pessoas podem aqui achar que é um caso banal, mas não é. Para o Felipe Martins, a consequência foi desastrosa. O moço perdeu emprego, teve que sobreviver com o Pix, perdeu os laços familiares, o convívio familiar, e por conta de um fato que não existiu. E colocando sempre, por conta da proximidade dele com o presidente Bolsonaro, na expectativa de que houvesse uma delação. Até um jornalista que é bem aliado do sistema publicou essa semana que, olha, eu não sei se é bom falar jornalista do órgão aqui, mas vocês sabem quem foi, disse, olha, faltou a delação do Felipe Martins para juntar com a do Coronel Cid e chegar ao Bolsonaro. Essa que era uma realidade. Então o Felipe Martins ficou preso ilegalmente, abusivamente, à espera dessas pessoas de que ele pudesse contar o que não sabe, o que não viu. Então essa expectativa deles, eu entendo que foi frustrada, mas desde o início eu falei, onde eu estiver, não existe possibilidade de delação premiada. E a pessoa não pode delatar aquilo que ela não sabe. Vejam que o caso do Coronel Cid começou com um cartão de vacina. A prisão dele foi por conta do cartão de vacina. Depois vieram joias e tudo mais, que nós vimos o que está acontecendo e sendo divulgado hoje em relação, inclusive, à pessoa do coronel. Piotr. Doutor Sebastião, boa noite, senhor, muito obrigado por nos atender aqui. Rapidamente, doutor Sebastião, a primeira denúncia contra o Felipe ficou muito clara ali. Você quer fazer uma menção, Paula? Eu só gostaria, não, é que o doutor Sebastião perguntou se poderia citar o nome de outros jornalistas no ar. O senhor fique bem à vontade, claro que pode citar o nome dos jornalistas. Doutor, só quer fazer um complemento à sua resposta anterior em relação... Não, foi publicado pelo jornalista Matheus Leitão, da revista Veja, que é filho da jornalista Mira Leitão, essa informação de que faltou a delação de Felipe Martins. Bom, essa foi a publicação. Vou usar então esse gancho que o senhor nos dá agora. A primeira denúncia foi toda fabricada, eu vou usar essa expressão fabricada, que ele teria ido aos Estados Unidos. A defesa, representada aqui pelo senhor, provou materialmente que ele não foi. Inclusive com informações dos Estados Unidos, demonstrando claramente que ele não tinha entrado nos Estados Unidos. E a defesa mostrava que ele tinha permanecido aqui no Brasil, seja com o uso do Uber, enfim, ou seja, táxi, enfim, materialmente foi comprovado que a Polícia Federal, se baseando numa informação de um jornalista, no caso do Metrópolis, tinha servido de argumento para a prisão de alguém. Ou seja, estamos falando do senhor, e o senhor tem longa experiência como juiz. Prisão é medida de exceção, é a última coisa que um juiz toma como decisão. Mas nesse caso, prendeu-se, esse argumento foi derrubado. Agora a gente vê a Polícia Federal escrevendo, eu vou voltar a esse termo porque isso aqui é assombroso, tudo indica que alguém apresentou. Quando a polícia se sente à vontade de usar uma expressão como essa, no indiciamento que ela propõe, esperando a manifestação do Procurador-Geral da República, o que mais é possível esperar? Porque agora ela coloca dentro de um argumento em que, olha, é um extremista de extrema direita, do grupo golpista, porque materialmente é quase que impossível provar o contrário. Ela perdeu na tentativa de dizer que ela estava certa, porque materialmente é comprovado o contrário. O que mais o senhor espera que possa vir de um órgão de Estado como a Polícia Federal, quando ela escreve, tudo indica? Veja, Piotr, a prisão foi pela afirmação de que ele saiu do país. Não houve qualquer investigação. Agora veja o absurdo. Como é que o Felipe Martins iria mandar um passaporte para alguém inserir alguma coisa nos Estados Unidos? Quem apresentasse esse passaporte seria preso na mesma hora, não é? Agora, alguém forja a sua saída do país, mas ao mesmo tempo compra uma passagem aqui em Brasília no dia 30 de dezembro de 22 para viajar no dia 31. Fornece o endereço lá em Ponta Grossa, onde foi encontrado. Anda de Uber, compra no iFood
o lanche, tudo do seu nome, com seu CPF. Mas não, ele está no Brasil fazendo todos os atos físicos aqui no Brasil, mas ao mesmo tempo ele forjou que teria saído do país. Não tem sentido. Isso é uma vergonha. É a mesma forma que essas prisões que aconteceram há 2 dias dos militares. 2 deles, pelo menos, já tinham medidas cautelares de investigação desde o dia 8 de fevereiro, quando houve a prisão do Felipe Martins. Mas agora, a imprensa descobriu, o Silvio se referiu a isso agora há pouco, por acaso daquele senhor que foi à praça e tirou a própria vida, não é, com fogos de artifício, deixar bem claro isso, né? E a primeira-dama disse que era o bestão que foi lá tirar a própria vida, derrubando a narrativa. Nós vamos descobrir que o presidente da República, o procurador-geral da República, o relator do processo, a vítima relator do processo, o ministro que foi advogado do presidente, o decano, se não me engano, o decano, acho que o decano também estava, e o delegado-geral da Polícia Federal, para no dia seguinte ter o pedido de prisão daquelas pessoas para, na visão deles, formar a narrativa como se nós fôssemos pessoas leigas, como se não fossem pessoas que não têm o mínimo de inteligência. É claro que as pessoas que têm interesse diretamente vão divulgar da maneira que eles entendem, para agradar ao sistema, ao consórcio, como é bem dito por vocês a todo momento. Agora, o que esperar, o Piotr? Quando o decano da corte já disse que houve uma tentativa de golpe de Estado. Ali está consumado. Vi agora vocês publicando o advogado-geral da União dizendo que, olha, realmente houve tudo isso daí. Então, nós podemos esperar um ambiente o pior possível. Olha, o Supremo Tribunal Federal, na pessoa do senhor ministro Alexandre de Moraes, ele vai prender todo mundo. Já prendeu um general e vai prender outros generais. É isso que vai acontecer. E eu quero me reportar, Augusta, quando, no dia 4 de janeiro deste ano, eu disse a vocês, numa entrevista, de que esse país entraria, não deste ano não, de 2023, 4 de janeiro de 2023, que esse país, não tinha acontecido 8 de janeiro, que esse país entraria numa convulsão social. E o Supremo Tribunal Federal vai colocar este país numa convulsão social. Vocês ouçam bem o que eu estou dizendo para ficar bem registrado. Com o quê? Com essa loucura que estão fazendo de impor uma situação a qualquer custo com um objetivo único. Tornar o presidente Bolsonaro inelegível, mas levá-lo à prisão. É a materialização da vingança que o presidente da República atual disse que faria numa das suas primeiras entrevistas, com relação a Bolsonaro e com relação a Sérgio Moro. Todos nós vamos nos lembrar disso, não é? Então nós estamos no estado onde a Suprema Corte do país, minha gente, pelo amor de Deus, onde nós estamos. A Suprema Corte do país é para dar estabilidade ao país, é para dar segurança jurídica, é para dar a paz social e não ser agente de uma convulsão social. Não se engane, os senhores ministros, os senhores estão pensando que estão agindo para uma parcela pequena da população. A população inteira está vendo o que está acontecendo. E a população não vai aceitar isso. Entendo que os senhores vão colocar, eu reafirmo, os senhores vão prender muita gente, porque os senhores estão com a força na mão, estão usando a Polícia Federal, não sei qual o grau de comprometimento de outras forças, não sei, tá certo? Das hierarquias, das cúpulas, não sei dizer, mas como cidadão e como uma pessoa que tem uma certa experiência de vida, que vive no meio do Poder Judiciário e que converso com a população, eu sinto no meu coração que nós teremos momentos de grande dor em nosso país em breve. E quando alguém é encurralado e fica sem saída, ninguém sabe qual é a reação. Nós sabemos disso. Quando você não dá uma saída para uma pessoa, você não sabe qual é a reação dessa pessoa. Então, a paz do nosso país passa pelo Supremo Tribunal Federal. Passa, em primeiro lugar, agora, pelo senhor Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Se Paulo Gonet apresentar uma denúncia com
os tipos penais, que está sendo relatado pela imprensa, volto a dizer, não vimos o relatório ainda, nós iremos, sem dúvida alguma, para uma convulsão social nesse país. Deixa eu só registrar aqui que já são mais de 123 mil telas nesse momento acompanhando a entrevista com o Dr. Sebastião Coelho. Diga, Silvio. Dr. Sebastião, boa noite. Uma pergunta aqui, porque às vezes a verdade fica no detalhe, né? Bom, o passaporte diplomático do Felipe Martins indica a entrada nos Estados Unidos em 30 de dezembro de 2022 em Orlando, na Flórida, né? Bom, ele perdeu esse documento em 26 de fevereiro de 2021 e consta um boletim de ocorrência que foi lavrado no dia 6 de março de 2021, às 8 horas e 57 minutos de perda desse passaporte. Ocorre que agora essa informação nova de que o passaporte dele teria chegado às mãos de alguém para dar entrada nos Estados Unidos. Então vamos jogar luz em tudo o que está acontecendo. O passaporte foi perdido e ele reaparece nas mãos de alguém, e esse alguém mandou para os Estados Unidos. É tudo muito confuso, que eu não consigo entender. Silvio, olha, o passaporte estava cancelado. Mas você como deu entrada nos Estados Unidos? Com o passaporte cancelado. O passaporte que foi registrado foi o passaporte cancelado. Isso tem que ficar bem claro. E com o nome Felipe, não é Filipe. Tá certo? Então, materialmente impossível de alguém chegar com um passaporte desse e apresentar no serviço de imigração e não ser retido na hora. Tanto o passaporte como a pessoa que o apresentasse. Isso é evidente que seria dessa maneira. O que foi inserido lá foram os dados. O passaporte, eu tenho certeza que se fosse apresentado esse passaporte, seria retido na hora. Foram inseridos de maneira falsa e com os dados incorretos do Felipe Martins. Isso tudo, o Silvio, nós temos tudo documentado. Polícia Federal, entendam que nós da Defesa temos tudo documentado. O que está sendo feito agora são as ações necessárias para a responsabilização. Isso está sendo feito, como eu disse para vocês, eu não posso adiantar que nível está nesse momento, porque isso é uma informação sigilosa. E sigiloso para o advogado é sigiloso mesmo. Não é como o sigilo do Supremo Tribunal Federal, que é sigiloso para a defesa, mas a imprensa toda tem já as decisões, o resultado. A imprensa toda não, né? Então, é muito grave. O que é ser o Felipe Martins, ele vai derrubar toda essa narrativa do golpe de Estado. Aguardem. Doutor Sebastião, eu queria mudar um pouquinho de assunto, mas pegando o gancho, já que o senhor disse que está aqui na tarja, né, o STF vai colocar o Brasil em uma convulsão social. Para falar um pouco mais sobre a postura do STF, nesta semana, o plenário do Supremo se debruçou sobre uma ação que pedia a prisão do ministro Alexandre de Moraes por abuso de autoridade no caso do Clériston da Cunha, que morreu na Papuda, infelizmente completou aí um ano da morte do Clezão ontem. E aí os ministros estavam debruçados sobre esse caso num recurso, em embargos, e saiu na terça-feira essa decisão que, por unanimidade, a gente até exibe na tela esse print, porque a gente não tem mais detalhes sobre esse caso, mas isso aqui está registrado e documentado no site do Supremo Tribunal Federal, que o Supremo, por unanimidade, o tribunal rejeitou os embargos de declaração, que é um recurso, né, nos termos do voto do relator. E o que nos chamou a atenção, doutor Sebastião, é a sequência ali, impedido o ministro Alexandre de Moraes, então que não votou, porque, claro, seria a parte envolvida no caso do Clériston da Cunha. E aí a pergunta que fica, doutor Sebastião, a gente poderia esperar uma extensão dessa interpretação aí do Supremo para outros casos, para outros inquéritos que a gente tem acompanhado, em que o ministro do Supremo é personagem, o ministro Alexandre de Moraes é personagem, é vítima, é juiz, é promotor? Olha, Paula, ele era impedido neste caso e em todos os outros.
quando a pessoa é parte ou interessada no processo, ela é impedida de julgar. Quando a pessoa está tratando com um inimigo, ela é suspeita de julgar. Então, o ministro Alexandre de Moraes, ele é impedido em todos esses casos. Ele é suspeito porque ele desde sempre se colocou como vítima. O Supremo Tribunal Federal é uma vítima, ele é o Supremo Tribunal Federal. Lembro que no começo do ano, ele alegou numa entrevista, muito empolgado, né, que, olha, tinha um plano de me enforcar, ir para Goiânia, voltar. Naquela oportunidade, vários réus do 8 de janeiro ingressaram com um pedido para que ele fosse impedido de julgar os processos, porque ele seria uma vítima. Mais de 90 pedidos foram arquivados de uma vez só pelo presidente do Supremo, o senhor ministro Roberto Barroso. E agora vem esse julgamento do caso, e eu vou dar o crédito ao advogado que entrou com essa representação, essa notícia dele foi o Tiago Pafinato, né? Representando a família do Clesão, andou e ele, o Supremo, o plenário julgou e havia votação, impedido o ministro Alexandre de Moraes, porque ele não poderia julgar, ele é parte do processo. Da mesma forma, ele poderia jamais ter decretado a prisão dos 4 oficiais das Forças Armadas e do Policial Federal, agora na terça-feira, porque ele afirma, como vocês noticiaram, que 44 vezes ele coloca o próprio nome como vítima. Então, tudo isso, Paula, isso é um escândalo nacional, isso é um escândalo jurídico, e me surpreende ver os demais ministros da Suprema Corte de braços cruzados, concordando com uma situação absurda